paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado da torrente do Cedron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Jesus levou consigo um destacamento de soldados e os guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta, levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo,
onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo. Então disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daqueles a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entrarão no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim realizava o que Jesus tinha dito, significando do que a morte havia morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, vestindo-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se
rebela-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se num tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado fica perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Então a túnica era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse,
e até o fim ele disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, Jesus de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e, envolvendo-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sepultado. Por causa da preparação da Páscoa,
e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Senhor. Filhos amados, estamos no segundo dia do nosso tríduo pascal. E é muito bom a gente perceber essa graça que envolve a nossa comunidade paroquial. A gente consegue perceber que com a graça de Deus existe um clima de espiritualidade, um clima de Semana Santa, um clima de tríduo pascal. Estamos na missa que começou ontem, por isso nós entramos naquele silêncio todo. Estamos no momento da agonia, da dor e da entrega do Cristo na cruz, por isso não há flores, por isso não há velas, por isso a dureza da pedra fria, não há toalhas, não há panos, o sacrário está vazio, a vela do sacrário apagada, os nossos olhos se voltam para a cruz. Existe esse clima. Hoje, por mais incrível que pareça, não é um espírito de luto como nós entendemos e vivemos o luto, mas é um dia de contemplarmos o amor de Deus que vem a este mundo e se entrega por nós. Não é dia simplesmente do choro, da dor, da saudade, é dia de contemplar o amor de um Deus que se dá por nós. É dia de a gente viver a riqueza, a beleza da fé que nos sustenta. Quando nós começamos a missa ontem à noite, na abertura do tríduo pascal, e nós proclamávamos a leitura do Êxodo, a gente refletia sobre a nossa fé, que desde 1400 anos antes de Cristo, celebra essa Páscoa. O rito prescrito pelo próprio Deus, as orações, a forma de celebrar. Hoje, mais uma vez, agora já na nova aliança, mais uma vez a riqueza do rito. A igreja apagada como a sepultura, o silêncio da entrada, e a gente canta o anúncio da paixão. Durante séculos e séculos, antes de estar escrito, tudo isso foi transmitido. E uma forma de transmitir era justamente essa, cantando, para ficar mais fácil a memorização. Nós estamos dentro desse contexto, dentro dessa fé, dentro dessa igreja, homens e mulheres santos, mártires, gente que derramou o sangue por Jesus, cantou esse texto como nós cantamos hoje, celebrou essa sexta-feira como celebramos hoje, pessoas fortalecidas pelo Cristo, viveram esse momento como eu e você vivemos. Nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo. A gente começou o anúncio da paixão hoje, desta celebração que já iniciou ontem, lendo a profecia de Isaías. E durante muitos séculos, até a vinda de Jesus, esse texto foi lido, foi anunciado, foi proclamado.
As pessoas que aguardavam a primeira vinda de Jesus liam a profecia dizendo: assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, não tinha mais aspecto humano. O Cristo que se entrega por nós não tem mais nem aparência humana. Na celebração de hoje, esta celebração de hoje, que não é missa, não tem consagração, nós vamos hoje comungar da Eucaristia que consagramos na missa de ontem, na missa que continua, mas nós vamos ao final da missa trazer a cruz para beijarmos a cruz, para rezarmos diante da cruz. E a gente comentava aqui com a equipe litúrgica que para o ano que vem nós vamos precisar providenciar uma outra cruz para esse momento do beijo, porque a nossa cruz ela é muito bonita, tem os machucados das mãos, tem os machucados dos joelhos, do lado aberto, da cabeça, mas o corpo de Cristo está limpinho, bonitinho. E não é assim que ele estava na cruz. Nós vamos providenciar uma cruz mais realista, para que ao virmos beijar, a gente encontre o corpo de Cristo como ele estava na cruz. A profecia diz que ele não tinha aspecto humano. A profecia diz que diante do Senhor, as pessoas zombavam, não acreditavam nas coisas que ele dizia. Ele foi desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, as pessoas cobriam o rosto para não ver. Tão desprezível ele estava. A verdade, filhos amados, é que ele tomava sobre si as minhas e as tuas enfermidades, sofria no corpo dele as nossas dores, e nós pensávamos que ele fosse o culpado, mas ele carregava o fardo que era nosso. Foi golpeado, foi humilhado, chagado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição que a nós era cabida, ele assumiu. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, mas a entrega amorosa de Cristo nos conduz de volta ao redil do único e verdadeiro Deus e nos leva de volta ao céu. O pecado que era nosso maltratou o Filho de Deus, foi golpeado até morrer, deram-lhe sepultura junto dos ímpios, o Senhor o macetou com os sofrimentos. Por esta vida de sofrimento vai alcançar luz e ciência. Por isso, dizia o profeta Isaías, compartilharei com ele multidões, repartirá suas riquezas com os valentes. Ele, na verdade, resgata o pecado para conduzir todos à salvação. No dia em que nós estamos com Jesus, na sua morte de cruz, o escritor da carta de Hebreus, que já não é mais Antigo Testamento, já é Novo Testamento, olha o que ele faz a gente refletir. Por séculos e séculos e séculos, homens e mulheres que vieram antes de nós, se debruçaram sobre esse momento de celebração e refletiram desse jeito esse texto. O escritor de Hebreus diz assim: temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer da nossa fraqueza, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, à exceção do pecado. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça. Hoje a gente celebra a cruz de Cristo, não como dor ou sofrimento, como instrumento de tortura, mas a cruz se torna para a gente instrumento de salvação. Por passar pela cruz, por ter assumido a cruz e o sofrimento da cruz, por deixar do seu lado direito, quando foi ferido pela lança, descer sangue redentor, o sangue que nós lembramos e meditamos ontem,
O sangue que foi aspergido do cordeiro imolado ao entardecer da tarde da sexta-feira de Nissan. Ao entardecer da tarde, as famílias por séculos, pelo menos 14 séculos antes de Cristo e ainda no templo de Cristo, ofereciam o sangue do cordeiro. O próprio Cristo, nós vamos lembrar, com 12 anos, Jesus vai com sua família para celebrar a Páscoa. Eles matavam também o cordeiro, descia o sangue do cordeiro, untavam as suas portas. Agora o Cristo na cruz, do seu lado, verte o sangue redentor. O sangue que nos livra do sacrifício animal, humano, mas nos pede o sacrifício de louvor e de oração. O Cristo que está na cruz traz para a gente a cruz de cada dia. A cruz nos acompanha desde os momentinhos iniciais da nossa fé, no nosso batismo. É a cruz da nossa purificação. Na cruz, no batismo, nós descemos com Cristo à sepultura para recebermos de Cristo a ressurreição. A cruz está ali no momento do nosso batismo, por isso a grande importância de batizarmos as nossas criancinhas. A cruz nos acompanha nos sacramentos da Eucaristia, da Crisma, quando confirmamos a fé, da confissão ou da penitência. A cruz que nos liberta, nos perdoa do nosso pecado, nos acompanha até o final da nossa vida com outro sacramento da unção dos enfermos, a cruz que vai nos levar para a eternidade. O cristão, o homem e a mulher, que vive a riqueza, a ascese desse tempo de Quaresma, você que viveu, pode testemunhar, eu tenho certeza. Você que não desperdiçou a Quaresma de 2024, que fez o seu propósito, que fez a sua penitência, que participou da Santa Missa, que jejuou, que orou, que praticou caridade. Você que está celebrando todos os dias dessa Semana Santa. O homem, a mulher, o cristão, provado na cruz, é fortalecido por Deus para carregar a sua cruz de cada dia. Já não vive mais o sofrimento pelo sofrimento, se aproxima um pouquinho da cruz de Cristo. O sofrimento não é mais só sofrer, é uma entrega, é uma oferta, e nós temos a quem recorrer, e a gente crê que já não morre. Olha o que diz o escritor de Hebreus, ele diz assim: Cristo, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Cristo dirigiu súplicas no meio de lágrimas, no meio de clamor, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Como foi atendido? Cristo clamou diante de Deus, suplicou, chorou lágrima de sangue. Cristo teve a sua agonia no horto, e nessa madrugada nós vigiamos com ele aqui na igreja. E Cristo suplicou aquele único que poderia salvá-lo da morte, e foi atendido. Mas como que foi atendido se ele morreu? Porque não é dessa morte terrena que nos fala o nosso Deus. Por essa morte todos vamos passar, mas nós que caminhamos com Cristo na riqueza da fé, nós que entendemos que desde milênios antes da vinda de Cristo, tudo isso já estava preparado e já era celebrado, com o rito como nós fazemos, com o sentar e levantar, com o ajoelhar e silenciar, com erguer as mãos e com prostrar-se, com falas e com silêncio, a riqueza e a beleza do rito, com leitura e com canto. Nós que passamos por tudo isso sabemos que a nossa morte nesse mundo é apenas uma Páscoa, porque nós somos do céu e não desta terra. Quem consegue viver a graça de celebrar a Páscoa com toda a espiritualidade que ela envolve, quem passa e participa da beleza dos momentos de oração, e entrega o seu espírito ali,
entende o que a Escritura diz quando diz que Cristo, nos dias da sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor ao único que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido. Morreu, mas foi salvo da morte, foi atendido. A gente aprenda com esse Cristo, porque na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos aqueles que obedecem, na consumação. E aí eu quero terminar, filhos, porque a gente passou por toda a narração da paixão de Cristo, sua morte. Aguardamos agora o final dessa missa, que é amanhã à noite, na vigília da ressurreição. As últimas palavrinhas de Cristo na cruz. Estavam ao pé da cruz Maria, a irmã de Maria, Maria de Cleófas, Maria Madalena, que Jesus havia perdoado e tornou-se seguidora de Jesus. Quantos de nós, por causa do perdão que recebemos, nos tornamos seguidores de Jesus? Jesus entrega Maria por mãe de cada um de nós, pede que nós assumamos como filho: esta é tua mãe, este é teu filho. E eu ouvi uma coisa de um padre que fez uma reflexão e que lembrou de coisas que eu aprendi lá na teologia. Porque nós celebramos ontem e nós lembramos do rito, de tudo aquilo que o Senhor prescreveu. E as pessoas celebravam a Páscoa hebraica, a Páscoa que Jesus também celebrou, que Jesus está celebrando com os seus quando sentou-se à mesa. E na Páscoa hebraica, como a gente fez na recuperação dos textos, a cada ano eles iam lembrando isso, cantando de novo. Era tradição que o filho mais jovem perguntasse para o pai: pai, o que isso significa? E o pai começava a explicar aquele rito, o rito da Páscoa. Muito possível que essa função tenha cabido para João, o discípulo jovem, o discípulo amado. Jesus, o que significa? Dentro do rito, que ao longo dos milênios foi sendo repetido ano a ano, na ceia judaica, o pai, com a sua família, celebrava a ceia em partes, como nós celebramos a ceia em parte. Rito de entrada, rito da palavra. Começa a celebração de hoje, começa com o rito da palavra, que vai terminar daqui a pouquinho com a oração universal. Aquela oração que nós conhecemos como ajoelhemo-nos, levantemo-nos, que para quem não entende parece chata, ajoelhar e levantar, mas faz parte do rito. A gente reza pelo mundo todo, todas as intenções a gente assume, tem uma intenção, uma prece, o padre faz a oração. É a riqueza do rito bimilenar da igreja. No rito da Páscoa judaica havia 4 cálices, ia se tomando e se explicando. Na celebração que nós continuamos hoje, que começou ontem, quando Jesus Cristo institui a Eucaristia, ele está servindo o 3º cálice, que é o cálice da bênção. Então os discípulos estão com Jesus em torno da mesa, e ele serve o 3º cálice, o cálice da bênção, e ele institui a Eucaristia. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que vai ser derramado por vós. Falta o último cálice daquela celebração, que é o cálice da consumação, quando encerra a ceia pascal, o cálice da consumação. Esses 4 cálices são servidos com vinho, que Jesus transforma no seu sangue. Institui a Eucaristia no 3º cálice, no cálice da bênção. E aí, Jesus não encerra aquela ceia, como nós não encerramos, nós seguimos ela. Sem encerrar a ceia, os discípulos devem ter perguntado: ele não vai servir o cálice da consumação? Não vai terminar essa ceia? Ele sai dali, ele vai para o Jardim das Oliveiras, para o Getsêmani, como nós fizemos ontem, ficamos em vigília e adoração. Os discípulos talvez se perguntando: não teve cálice da consumação? Não tem cálice? Não encerrou a ceia? E ali Jesus é preso, e dali no amanhecer da sexta-feira é levado e entrega-se, como nós vimos agora no alto da cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz, ele diz: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre.
Amarraram numa vara uma esponja embebida no vinagre, levaram na boca de Jesus e ele tomou o vinagre e disse. Ele tomou o vinagre e disse. Aí encerra a ceia. O cálice da consumação. O vinho que Jesus deveria ter tomado à mesa com os apóstolos, ele bebe preso na cruz. O vinho da ceia avinagrou. Sabe quando a gente deixa um vinho lá? A consumação da ceia pascal não se deu na mesa, se deu na cruz. Naquela sexta-feira, quando Cristo diz, tudo está consumado, consuma a ceia. E aí nós como família, a exemplo da família hebraica, que por mais ou menos 1400 anos de Cristo, a exemplo dos primeiros cristãos que chegam até hoje 2000 anos depois de Cristo, nós continuamos celebrando. Por isso, filhos, a graça de nós vivermos a Eucaristia, que começa na sexta-feira, que passa pela quinta-feira da paixão, começa na sexta-feira pascal, com o sacrifício do cordeiro no entardecer da tarde. Depois o Senhor mantém essa mesma origem e é fiel ao rito, e ele entende a beleza do rito e celebra na sexta-feira a sua paixão. Se entrega e consuma aquela ceia no alto da cruz, bebendo do cálice avinagrado. E desde então, filhos, nós nunca mais deixamos de celebrar a sexta-feira da Eucaristia, a quinta-feira da Eucaristia, a paixão de Cristo. E vamos viver e celebrar como família até que o Senhor venha.